Bom, vamos começando. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa nessa noite de hoje. Meu nome é Denise Camose e estarei aqui junto com vocês fazendo esse momento de tratamento. Eu gosto sempre de lembrar que esse momento de palestra não é apenas um momento onde a gente ouve, o que a gente vem aqui para falar, o que a gente estuda para falar para vocês. Deixa eu só diminuir aqui o som para não competir. Peraí. Ai, gente, que isso? Eita. Esse momento eu gosto sempre de lembrar que ele é um momento de tratamento e ele vai depender da nossa disposição, da nossa disponibilidade, tá? Lembrando que uma das coisas que a gente tem é o livre-arbítrio. Então, os espíritos, Deus, eles respeitam isso. O tratamento vai acontecer na medida do que a gente permitir, do que a gente estiver aqui, do que a gente se abrir, das nossas orações, da nossa vontade. Aqui são feitos desligamentos de energias, de irmãozinhos que possam estar conosco. Então, é um banho de luz que a gente recebe. Quanto mais nós estivermos aqui, não só o corpo presente, mas também a nossa intenção, a nossa vontade, o nosso coração aberto, com essa intenção, melhor. Nós estaremos mais receptivos a isso e poderemos aproveitar melhor. Então eu quero convidar a cada um de vocês para que possam se sentar na cadeira de uma forma confortável, sentindo o corpo, sentindo os pés no chão, deixando todos os problemas, preocupações lá fora. Imaginando o nosso Mestre Jesus, esse irmão tão amoroso. Vamos rogar a presença dele nessa noite de hoje, fortalecendo essa egrégora de luz que existe aqui na nossa casa, fortalecendo a espiritualidade superior, os nossos laços que nos unem a eles, e rogando para que possa abençoar essa noite, abençoar o coração de cada um de nós que viemos aqui, buscar alguma coisa que a gente possa receber as inspirações necessárias, o tratamento necessário, que a gente possa receber o abraço amigo dos irmãos que nos acompanham, irmãos de luz que nos acompanham, e que a gente possa também usufruir de tudo aquilo que nosso espírito já está preparado para usufruir. Que nosso Mestre Jesus possa abençoar essa noite de hoje, que nós possamos juntos aprender um pouquinho mais sobre a lição dele. Que assim seja. Hoje nós vamos estudar esse capítulo 35 do livro Vinha de Luz. E ele chama Que Pedes? Esse livro, ele é como o livro Pão Nosso. O Vinha de Luz, ele foi psicografado Emmanuel, que é o Espírito, psicografia do Chico Xavier. Ele também é um excelente livro para quem quiser, livro para fazer o culto no lar, que é um momento também, assim como a gente faz a nossa higiene pessoal, a gente escova os dentes, a gente toma banho. Esse aqui é um momento também de higiene, de luz, onde a gente toma um banho de luz. O nosso lar também merece isso. Merece um momento de oração, onde a gente vai abrir um espaço em nossa agenda, junto com os mentores, nós vamos fazer uma programação para que naquele momento a gente possa receber os amigos espirituais ali, com essa intenção, com esse propósito. E esse é um livro muito bom também para a gente fazer o nosso culto no lar. Eles são capítulos independentes, a gente abre, nós vamos estudar esse hoje, faz uma pequena leitura dele, pode fazer também do Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma leitura dele, fala em voz alta aquilo que entendeu das lições, pede para Jesus, para os mentores de luz, abençoar o lar e encerra. Pode deixar um copinho d'água ali para cada um, ou uma jarra para a família, tá? Que é cerca assim, de 10 a 15 minutinhos, coisa simples. Mas isso muda
bastante a energia do ambiente. A gente vai fazendo da mesma forma que a gente está aqui desconectando, a gente está aqui inserindo nesse ambiente, a gente vai trazendo essa atmosfera, essa energia também para os nossos lares, tá bom? Então fica aí essa sugestão. E aí, Emmanuel, ele começa a falar sobre essa lição, que pedes, com esse trecho que extraído de Lucas, versículo 12 a 20. Perdão, capítulo 12, versículo 20. Que Jesus falou: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Eu falei, deixa eu olhar de onde é que Emmanuel extraiu, por que ele pensou esse trecho? Então eu trouxe aqui esse capítulo, esse trecho que ele pensou, nesse capítulo 12 de Lucas, Lucas vai falar que Jesus estava narrando várias histórias, né? Jesus falava às pessoas através de parábolas. Então, ali nesse capítulo, Jesus fala sobre uma série de histórias. E em um determinado momento, alguém pergunta para Jesus: Jesus, eu estou com um problema, com uma herança. Está tendo uma confusão, uma briga. Como que eu lido com isso? E aí Jesus, sob a forma de parábola, vai narrar essa parábola aqui, que fala sobre o rico insensato. E ele começa. Então, Lucas fala, lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então ele disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Ou seja, é uma pessoa de posses, que estava com dificuldade porque as posses aumentaram. E aí, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Ou seja, vai curtir a vida. Você tem muita coisa aí, esquece. E aí, mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então foi daí que Emmanuel extraiu esse trecho que ele vai discorrer a respeito da palavra de Cristo. Era a parábola ensinando que aqueles que acumulam riquezas para si mesmos, sem se tornarem ricos em relação a Deus, são verdadeiramente insensatos. A verdadeira riqueza vem de um relacionamento com Deus e da vida espiritual, não da abundância material. Então vamos lá. O que pedes à vida, amigo? Começa Emmanuel. Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam por direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando, esquecendo as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, assim como Jesus falou. Tudo fantasia do coração
que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia assim, cautelosamente, o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Deixa Emmanuel. Não te esqueças de que talvez nesta noite pedirá o Senhor a tua alma. Então, Emmanuel, com essa lição, ele vem nos mostrar exatamente o que a parábola de Cristo deixou. E aí, em cima disso, para a gente desdobrar a nossa reflexão. Às vezes, nós temos duas formas, né, assim, resumindo, duas formas de pedir. A gente tem aqueles pedidos que a gente expressa, né, que a gente fala, inclusive a gente sabe, nas orações. Deus me dá saúde, Deus eu preciso de auxílio financeiro, Deus eu preciso de uma casa, de um carro, Deus ajuda meus filhos, enfim. Mas tem aqueles pedidos também que eles não são tão conscientes. Que são pedidos que às vezes nós fazemos com os nossos atos, com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver. E que a gente não está consciente, que a gente não percebe. E isso é algo que é interessante a gente ter um olhar para isso. Porque muitas vezes nós vamos no médico em busca da saúde, o médico passa lá, olha, você está com esse problema, você está com essa situação, você precisa tomar esses cuidados, você precisa se alimentar melhor. A gente pega tudo aquilo, põe na gaveta e continua. Porque a vontade de melhorar é uma, mas o nosso compromisso, a nossa vontade efetiva é outra. É aquele, eu vou começar o regime na segunda-feira, não sei de que ano, não sei qual segunda-feira, mas eu vou começar. Às vezes a gente se comporta assim na nossa vida. Vamos supor que eu saia daqui para ir para minha casa, para voltar, e eu tenho moto, né? Moto é mais fácil. E aí eu vou pegar a BR, que é uma reta, digamos assim. E eu coloco lá para chegar mais rápido, porque eu gosto de emoção, coloco lá 180. O limite é 80, mas eu coloco 180. O que eu estou pedindo para a vida? Agindo dessa forma. Querendo emoção. No mínimo, um acidente. E se acontecer acidente, possivelmente será fatal. Eu estou concorrendo na área jurídica, eu sou da área jurídica, a gente chama isso de dolo eventual. Existe uma intenção. Eu sei dos riscos. Eu estou dobrando o limite. Eu estou correndo o risco de morrer, inclusive de levar alguém. Mas às vezes eu não percebo. Eu não percebo que a minha atitude, a forma como eu estou conduzindo a minha vida, existe esse pedido embutido. Porque eu estou dissociado de mim. E vamos pensar aqui, por que os espíritos, por que Chico veio com uma missão tão difícil, né? Com um mentor tão disciplinado para escrever mais de 400 obras, apenas para dar notícia do mundo espiritual? Qual que era a função disso? Por que os espíritos queriam tanto trazer notícias de lá? Apenas para matar a nossa saudade? Tirar a nossa curiosidade? Não. Com certeza não. E aqui eu trago para a gente. Eu trago trechos de alguns livros exatamente para a gente entrar em contato. Houve, né, uma permissão do mundo espiritual para trazer notícias de lá, para que nós pudéssemos viver uma vida melhor. Não viver uma vida pensando no plano espiritual, viver uma vida aqui, com presença aqui, para que nós não chegássemos no plano espiritual perdidos
atordoados, desnorteados, com um sentimento de vazio gigantesco por desconhecer completamente como funciona. Para que nós pudéssemos aproveitar o tempo que nós estamos aqui. Que nós não passássemos aqui como quem almoça e espera o jantar. Para que a gente tivesse consciência e pudéssemos realizar o nosso crescimento, o nosso propósito, que cada um tem, mas que todos nós temos de quê? De melhorar. De trazer o nosso lado luminoso. Então, aquelas histórias, tantos livros, tantas narrativas como essa que Emmanuel nos trouxe, é exatamente para trazer culpa, para trazer... Não. É para que a gente tenha contato com isso e comece a fazer a nossa transformação. Que a gente saia desse automatismo, que a gente saia dessa inconsciência, às vezes, dos nossos atos, da gente não cuidar da nossa saúde e depois, em oração, pedir a Deus para nos dar a saúde. Mas como que eu posso te dar a saúde se você não está com seus atos pedindo pela saúde? Tem algo errado aí. Qual é a sua participação? Você precisa alinhar, configurar o que você está pedindo. Porque o que você expressa na sua oração é uma coisa, mas o que você está fazendo é outra. É a nossa participação. É importante a gente começar, peraí, deixa eu ver como é que eu estou conduzindo isso aqui. Será que tem coerência? Não tem? Deixa eu ver o que eu posso melhorar aqui, de pouquinho, de pouquinho. Então aqui, antes, eu trouxe um trechinho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte, nesse capítulo, que fala, pedi e obtereis. E aí o Espírito fala, lá em São Mateus, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Ou seja, não é para você expressar para as pessoas, para elas verem que você está orando. Em verdade, digo-vos que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, para o vosso coração. Fecha a porta e ora para o vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não precisa pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. A gente só vai se conectar ao Pai. A gente vai se colocar receptivo para que a gente possa receber aquilo que a gente já dá conta de receber. Porque se eu cuido da minha saúde, se eu estou em dia, se está dentro do meu propósito e eu peço a saúde, é mais fácil de ser atendido, concorda? Porque eu estou em direção àquilo. Agora, se eu estou com 180 quilômetros numa moto, na rodovia, à noite, e peço proteção, eu estou pedindo mesmo? Eu estou pedindo da boca para fora, como os pagãos. Eu estou fazendo uma oração só por orar, mas eu estou concorrendo, colocando a minha vida em risco e de outras pessoas. É preciso que a gente tenha isso em mente. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Ou seja, a gente tem que aproveitar e fazer a nossa parte. Eu trouxe aqui um livro que foi psicografado em 1950. Foi um dos primeiros livros que Chico trouxe, que é A Vida de André Luiz. Eu não sei se todos assistiram o filme ou se tiveram a oportunidade de ler esse livro, ele vale muito a pena, tanto o livro quanto o filme. E aqui, André Luiz, ele era um médico, eu acho que ele faleceu em 1900 e pouco, no início. Ele era um médico muito cético,
muito estudioso, mas ele não era ligado em religião, nessas coisas, ele achava que isso era medicina com religião, não misturavam, ciência com religião. Então, ele durante a juventude bebeu, curtiu a vida, aproveitou, teve uma vida um pouco desregrada, e ele acabou falecendo, constituiu família, que ele vai contar. E ele acabou falecendo. E quando ele faleceu, ele se deparou no umbral. E ele viveu uma saga ali, um período, e que ele ficou atordoado, porque ele nunca imaginou aquilo ali. Então eu trouxe um trechinho nas zonas inferiores para a gente ver o relato dele. E ele fala, no meio já do capítulo, em verdade, eu não fui um criminoso no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo que prega aqui, né, que nós vivemos aqui, me absorveu. Eu queria tudo de imediato. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, eu conquistei meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhei os vícios da mocidade do meu tempo, organizei um lar, consegui filhos, persegui situações estáveis que garantiam a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Ele analisando lá no umbral, tá? Olhando para trás. Eu habitara a terra, gozei os bens, colhi as bênçãos da vida, mas eu não retribuí ceitil do débito enorme. Eu tive pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei, nunca olhei para isso. O esforço que os pais dele fizeram, né? Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Ele era autoritário, ele era um pouco autoritário. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Então ele considerava apenas a família dele, e a família dele era tudo que ele tinha. Ele ficava ali, isolado e restrito a eles. Era assim que ele vivia. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas, quando ele desencarnou. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois que aí despertasse a maneira de aleijado, que restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura, com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. E está aí o porquê dos espíritos trazerem tantos relatos para nós. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Como Emmanuel colocou, falando a respeito da parábola de Cristo, nós não sabemos quando nós seremos chamados daqui. Ninguém sabe. Nós sabemos que um dia seremos chamados. Essa é uma verdade, é uma certeza. Não sabemos quando, como, onde. E quando ele fala isso, não é para trazer aquela culpa para a gente, nada disso. É para nos trazer a realidade, para que a gente não passe o que muitos, inclusive possivelmente nós em outras, né,
encarnações passamos, para que a gente não passe, para que a gente aproveite essa vida, para acender as luzes internas. Porque é sobre isso. A vida, ela é para nós. Ela não é porque nós estamos aqui, é para que nós estamos aqui. E aí eu trago um outro pedacinho do capítulo do Nosso Lar. É um precioso aviso. Ele já foi recolhido. O André Luiz, ele foi considerado um suicida. E aí, quando chegam e falam isso para ele, eu falo assim, imagina, eu não tirei a minha vida, eu lutei com a minha doença, eu queria estar lá com a minha família. Eu fiz o tratamento doloroso, de jeito nenhum que eu sou um suicida. Tá louco? Mas, pela inconsciência dos atos, aí ele não conectou. Depois ele foi entender que ele era um suicida indireto. Porque, inclusive, ele era médico. Ele descuidou da saúde. Ele não acompanhou a doença progrediu e ele acabou falecendo em razão de consequências dessa doença. E aí ele foi considerado um suicida indireto. Assim como aquele irmão que não está com aquele desejo de se matar, pega, aumenta a velocidade, sai como um doido. Aquilo é um suicídio indireto também. Eu estou concorrendo com esse risco de repente, ir para o plano espiritual. E quando ele chegou lá, depois ele estava no umbral, como ele não tinha o hábito de orar, como ele não tinha intimidade, ele não sabia o que fazer, e ele já estava muito cansado no umbral, um determinado momento ele começou a chorar e a pedir ajuda. Só nesse momento é que os irmãos apareceram para ele. Não que eles não estivessem lá, mas ele não via, ele não estava pronto para receber. Olha o nosso livre-arbítrio. A mãe dele visitava constantemente ele, mas ele não a via, ele não a percebia por conta da natureza da energia dele. Ela tinha uma energia muito mais elevada e ele não a percebia. Olha a bênção que nós temos aqui no nosso planeta Terra. Como assim, Denise? O que você está falando? Nós temos esse envoltório carnal que nos ajuda e nos protege. Porque aqui, o nosso planeta, nós moramos, ele tem várias realidades. E não é difícil a gente ver isso. Nós temos um planeta que está acontecendo várias guerras. Não é a nossa realidade aqui. Nós não sabemos o que é uma guerra, com tanque de guerra, com essas coisas. Nós não vivemos isso. Não é a nossa realidade. A gente não sabe o que é um toque de recolher. A gente não sabe o que é um barulho de uma bomba. Não é a nossa realidade. Mas é a realidade de muitos irmãos, infelizmente. E convivemos com irmãos de todos os jeitos. Irmãos mais evoluídos, irmãos às vezes não tão evoluídos. Com a possibilidade de crescermos, de melhorarmos. Perdendo esse envoltório, perdendo o corpo, nós iremos para o mundo de energia. Aí não tem escapatória. É a energia que vai falar, é a sintonia. Então, se eu tenho uma energia mais densa, eu estarei num local onde a minha energia comporta. E foi assim que aconteceu com André Luiz. Ele não via os irmãos de luz que estavam ali aguardando um levantar de mão, um pedido dele. Ele não conseguia enxergar. E quando ele fez isso, ele foi resgatado e foi levado lá para nosso lar, que é uma colônia de refazimento. E lá, chega os dois, ele passa um período, né, em tratamento, e aí chega o irmão Clarencio, que é um mentor do local, com mais o irmão para conversar com ele. E faz aquela pergunta, e aí, André, como é que você tá, meu irmão? E aí ele começa. Chegada a essa altura, o vendaval da queixa me conduzir o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação, porque antes ele desfilou, né? Eu tô com saudade, isso, aquilo, a minha família, não sei o quê, e começou toda uma lamentação. Aí o Clarencio ouviu, respeitando, e falou, e eu trouxe isso para a gente prestar atenção. Meu amigo,
Deseja você de fato a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Não é fechando pelas nossas lamentações, é abrindo, recebendo, classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta é edificante, ou seja, está ressignificando coisas aí para ele. Soe identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas, ou seja, para reclamar, para blasfemar, para ficar, naquela energia pesada, no círculo da personalidade, do eu, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Ou seja, como que você vai melhorar? Não é mantendo esse padrão de lamuriação, de dor, de tristeza. É quebrando isso, é abrindo, é desapegando disso. E aqui que já começa, a lição. O mesmo pai que vela por sua pessoa também vela pelos seus parentes. E aqui as nossas famílias não ficam restritas ao nosso grupo que a gente encarnou. É a família universal, sob a direção divina. Nós estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos do futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação, porque não vai sair nada dali, nada produtivo. Ou seja, foco, foi isso que o Clarencio trouxe para ele. Além disso, aqui nessa colônia, o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza, ou seja, muda o seu pensamento, muda a sua forma de enxergar as coisas. E ele traz isso aqui à toa? Não. Muitas vezes nós passamos uma vida exercitando esse nosso lado. Motivos? Temos, todos. Se a gente quiser ficar olhando para isso. É por isso que os espíritos trazem tantas histórias, tantos avisos, porque é sobre nós mudarmos, nós fazermos essa reforma íntima. Nós exercitarmos uma outra energia, uma outra forma de pensar. Mesmo com tantos estímulos que nós temos e nós recebemos. Muitas vezes não é fácil a gente sair desse padrão, aonde a gente vive, se a gente ligar a televisão, dependendo de onde nós convivemos, de onde nós nos conectamos, do meio em que nós nos colocamos, a gente tem muito disso aqui. Mas é preciso que a gente saia, que a gente se exercite, que a gente busque essa reforma, busque um novo olhar. E é isso que Clarencio vem trazer para ele. Porque, inclusive, lá no nosso lar, eles têm um compromisso de fazerem preces, de não se conectarem a coisas negativas. Eles cuidam do ambiente. É um esforço. Você vê que tem uma vontade, tem um movimento de ir em direção a isso. Não é algo que pedis e recebeis assim no colo. Não. Pedis e obtereis, mas você precisa, a saúde, a gente precisa se esforçar, a gente precisa fazer exercício físico, a gente precisa comer bem. É a mesma coisa aqui. A gente não tem como melhorar se a gente mantiver o mesmo padrão de pensamento. Não tem como eu sair de uma depressão se eu mantiver os mesmos pensamentos, sentimentos, a mesma forma de pensar. Eu preciso me rodear de recursos. Aqui é um recurso. Livros são recursos. Passe é recurso. Coisas boas é o recurso. Coisas que encham o meu coração.
Cortar esse tipo de coisa é um recurso. E é um recurso que nós precisamos lançar mão. Aí, nesse ínterim, ele sentiu, né? O Clarence deu uma chamada nele, aí ele voltou. Aí Clarence continuou. Não disputava você na carne as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Você não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios para sua família? Não se interessava pela remuneração justa, pela expressão de conforto, com possibilidade de atender a sua família? Aqui não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção é a garantia monetária. Aqui não. Aqui o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis ante o serviço deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Elas se transformam a partir do serviço, do trabalho. Ninguém lhe condena a saudade justa e nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. O chorar, o se entregar a esse estado não vai te trazer nenhum benefício. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para ser-lhe útil. Continua o seu crescimento. É sobre isso. Aqui eu trouxe só um trecho desse livro, Auto-Perdão, Libertando-se da Culpa para Ser Feliz, que ele foi extraído do Tormentos da Obsessão. Esse livro, ele analisa espíritas sofrendo no mundo espiritual, na maioria casos de auto-obsessão por perfeccionismo e sentimento de culpa. Uma coisa que às vezes a gente arrasta para lá. Nossa, eu não fiz isso, eu deixei aquilo. E fica nesse sentimento de autocomiseração, de autoflagelação, como se isso fosse render alguma coisa boa. Como se esse comportamento ele fosse até motivacional, te motivasse, te movimentasse através da dor. E ele vem falar aqui que não é assim. Esquece, não tem nada de nobre nisso. Isso é fruto do nosso orgulho. A autoflagelação na igreja primitiva, que é o auto-chicotear, acreditando que isso fosse agradável a Deus, era naquela época. Jesus nunca afirmou isso. Nos convidou para o amor. A psicologia moderna diz que as palavras culpa e pecado deveriam ser abolidas do dicionário. Não servem para nada, só nos atrapalham. Aprendemos tanto com os erros quanto com os acertos. O erro só pode ser considerado um fracasso quando não tiramos dele um aprendizado útil. Quando eu não aprendo qual é a função disso aqui, qual é a lição. Todos nós somos seres humanos, essa é a nossa humanidade. Então a gente vai cometer muito erro, e o lugar é aqui mesmo, de cometer erros, para a gente aprender. Agora, se eu fico lá chorando, abraçada, não saio daquele lugar, com pena de mim, porque eu cometi um erro horroroso, ou cometeram comigo, e eu não saio daquele lugar, aí eu estou perdendo meu tempo. Aí eu estou baixando a minha vibração, eu estou deixando de crescer. Para que eu estou fazendo isso? É para quê? Para que isso está me servindo? A culpa é provocada pelo nosso orgulho. Ela não tem nada de benéfico nesse aspecto. Quanto maior o orgulho, maior o sentimento de culpa. Então vamos começar a olhar para dentro de nós e começarmos a trabalhar um pouquinho e entendermos as nossas dinâmicas. E por último, eu trouxe aqui um trechinho desse livro, O Prazer de Viver, que é a Hermance Dufour, que ela era um espírito que auxiliou, ela aparece lá no filme do Kardec,
Ela era um espírito, ela é uma moça de 14 anos que ela tinha uma mediunidade, ela ajuda Kardec a fazer as psicografias, ela via os espíritos. Então ela foi um espírito que auxiliou muito Kardec e ela é muito amorosa. E no prefácio do livro dela, ela traz o seguinte: nada ficará oculto em nossas vidas. Jesus, o cuidador de almas por excelência, teve o ensejo de nos lembrar: sois deuses. Que reflexão mais educativa, dirigida à consciência de cada um de nós, pôde alguém fazer? Eis algumas interpretações para a fala do mestre. Sentimos-nos capazes? Queremos a vitória? Estamos usando os nossos potenciais divinos? Quando acreditamos na força pessoal de transformação? Quando nos apropriaremos do patrimônio celeste da nossa intimidade? Relembrando-nos sobre a nossa divindade em potencial, ele traz outro de seus belíssimos ensinos sobre o nosso inconsciente. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. O que é isso? Nós temos um mundo inconsciente, nós temos outras vidas, nós temos aspectos nossos que nós trabalhamos em vidas e vidas e vidas e vindas num automatismo. Nós já temos um trieirinho traçado, já exercitamos bastante o orgulho, o egoísmo, a raiva, enfim, N qualidades e outras também. A doçura, a leveza, a simplicidade, a generosidade. Mas, mais do que nunca, no nosso momento do nosso planeta, que nós estamos caminhando para a regeneração, nada que está encoberto vai ficar lá escondido, pode ver. As coisas todas estão surgindo, as coisas todas elas vêm à tona, inclusive aspectos nossos. E para que isso? Para nós trabalharmos, para nós acolhermos, acendei as vossas luzes. Ilumina esse aspecto seu, não é abomina, não é corta, não é esconde, esquece, abraça, acolhe a sua humanidade. Você tem ainda orgulho? Olha para isso com compaixão e trabalha esse aspecto seu. Você ainda tem raiva, ira? Acolhe, abraça esse aspecto seu. Usa essa energia a seu favor e não para destruir. É sobre a gente aprender a utilizar a nós mesmos como recursos. Mas olhar, não ignorar os nossos sentimentos. O Espiritismo, mais adiante, é um convite à vida consciente e responsável. Conhecer a sombra, que esse aspecto que às vezes a gente quer esconder, não significa adotá-la. Entretanto, a título de responsabilidade, muitos amigos da caminhada de espiritualização equivocam-se em relação ao ensino oportuno de Jesus, que recomenda negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo, e adotam a fuga silenciosa, postergando para o desencarne a incursão do seu mundo interior. Ou seja, a gente se envolve aqui com a vida material, que tem inúmeros estímulos, esquece de viver os nossos aspectos, de trabalhar os nossos aspectos internos. A gente vive aquela vida do automatismo para deixar a nossa melhora lá para o plano espiritual. E a gente age, às vezes, como a parábola do rico insensato, achando que a gente ainda tem vida. Mas quem sabe se a gente ainda tem vida aqui, nessa encarnação? A gente não sabe. Então, todo dia é dia da gente se acolher, se trabalhar um pouquinho. Cuidemos melhor de nossas vidas. Na trilha solitária do autodescobrimento, somos chamados a ações como olhar para os nossos pendores e tendências, entrar em contato com o que sentimos e admitir o que queremos da vida. Após essas iniciativas, devemos perguntar a nós mesmos: o que fazer com todo o patrimônio que identifica meu ser espiritual? Adotemos, pois, um projeto de vida que contém os seguintes ingredientes morais: paciência conosco, com os outros, com a vida,
com os processos. Humildade para pedir ajuda. Somos pequenos. Humildade para fazer uma oração. Pai, me ajuda a lidar com essa minha raiva. Me ajuda a lidar com essa dor. Me ajuda a compreender esse irmão. Eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda a aproveitar essa encarnação. Me ajuda a iluminar, a fortalecer o meu lado luminoso. A descobri-lo, a reforçá-lo em mim. Oração para visualizar o futuro. Me ajuda a enxergar o que eu posso fazer para melhorar. Como que eu posso ser melhor? Se eu for chamado, vamos supor que a gente saiba, vou ser chamada agora. Como que eu vou olhar para mim? Eu vou estar feliz com quem eu me tornei? Eu vou estar feliz com o que eu vou levar para o lado de lá? Todos esses conhecimentos pelos quais passaram por mim, eles integraram a minha personalidade? Eu exercitei pelo menos um pouquinho? Exercitei a doçura, exercitei a paciência, exercitei a gentileza. Eu consegui fazer isso? O meu espírito, se eu morrer agora, eu vou conseguir exercitar isso? É sobre isso. É isso que nós vamos levar. E coragem para fazer escolhas. Então não se trata da gente não poder usufruir da nossa vida material, mas é o como nós estamos vivendo, fortalecendo o nosso apego à matéria, ou nós estamos também desenvolvendo o nosso lado luminoso, a nossa personalidade, para que quando Deus nos chame para a vida eterna, o que nós vamos levar? Culpa? Vazio? Tristeza? Não fiz a lição de casa? Eu tive oportunidade, mas eu não consegui? A tormenta na vida espiritual, depois da morte, não tem raízes apenas nas ações que são registradas nos sagrados fóruns da consciência, mas igualmente na sensação infeliz de vazio, em razão de não termos feito o que já tínhamos condições de fazer, de descobrirmos o que já estamos prontos para descobrir e de sondar o lado oculto de nós mesmos, que inevitavelmente há de ser revelado algum dia. O Pai não coragem. O Pai não permitirá que carreguemos fardos mais pesados do que podemos suportar. Então, aquela depressão, aquela melancolia, aquela dor que me acompanha, não é porque se eu for chamado para a vida espiritual ela vai cessar. É algo em mim que eu preciso olhar, que eu preciso trabalhar. Ela está me chamando a atenção para eu olhar para algum sentimento, olhar para algum aspecto meu. E as narrativas que os espíritos vêm trazendo é exatamente sobre isso. Não pense que você vai morrer e vai sumir. Não pense que lá você está jogando tijolinho no céu e você vai chegar e morar numa mansão. Não é sobre isso. A transformação é aqui. Começa aqui. Não carreguem mais, eles falam para nós, não carreguem mais essa mentalidade de chegar, viver uma vida aqui para viver uma outra vida lá. Não é sobre isso. Aí vem o vazio, a tormenta, a dor, a perda de uma chance. E aqui eu deixo essa imagem para que a gente possa fazer a nossa prece, receber também o nosso passe, para que a gente possa conversar com Jesus. Peraí, gente, eu apaguei tudo aqui. Que a gente possa olhar para Ele e pedir com o coração receptivo, cheio de amor, de respeito, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, por todo um projeto que foi traçado no plano espiritual, que nós muitas vezes não temos consciência, pela oportunidade que nós temos de melhorar, de estarmos aqui presentes, de melhorar um pouquinho. Vamos pedir para que Deus possa abençoar os nossos corações, relaxar um pouco a fibra do orgulho, do egoísmo, do medo, da tristeza, do controle, das expectativas que muitas vezes nós nutrimos, que as coisas fossem do jeito que a gente gostaria, ou que a gente ainda quer.
Vamos pedir para Ele que nos ajude a aceitar a realidade como ela se coloca diante de nós. E que nos dê a força, a condição, a clareza de enxergar para quê, como nós podemos melhorar, para que a realidade que está se colocando diante de nós, o que ela quer de nós, o que a vida quer da gente. Ela quer que a gente seja um pouquinho mais leve, mais simples, como uma criança risonha, que ri das coisas, que se diverte, que tem um olhar de curiosidade, que a gente deixe o peso das expectativas, as frustrações, as tristezas, aquilo que não pôde. Vamos entregar tudo isso para Deus, pedir que Ele leve isso, o peso disso, dos ombros de cada um de nós. Que Ele possa reforçar o nosso lado luminoso, que a gente possa reconhecer esse lado. Reconhecer as nossas qualidades, reforçá-las, exercitá-las, ter paciência conosco, paciência com os nossos irmãos, paciência com os processos de melhoria, ou às vezes um momento de dor, de tristeza que nós estejamos atravessando, sabendo que tudo isso passa, tudo vai passar. E que a gente precisa da mão generosa do Cristo, caminhando conosco, nos guiando, nos mostrando, abrindo os caminhos, clareando o caminho, mostrando como que nós estamos diante, quais são os pensamentos que nós estamos alimentando, como que nós estamos sintonizando, aonde que a gente está se conectando, como que nós estamos nos nutrindo emocionalmente todos os dias, para que a gente possa perceber o que que nós estamos colhendo, por que de repente nós estamos cansados, exaustos, com dor, pedindo a Deus que possa clarear, nos mostrar. E que Ele possa também transformar, levar tudo aquilo que a gente já não precisa mais. Vamos entregar ao Pai em suas mãos. E vamos pedir orientação, proteção, bênçãos para envolver os nossos lares. Todos que ali transitam, todos que ali residem, possam receber nesse momento o abraço amoroso do Cristo. Que possa reforçar a proteção na casa de cada um. Possa, do alto, do teto de cada uma das casas, a gente possa ver flores de luz caindo, reforçando um tratamento que podemos usufruir à noite, sermos levados para tratamento, para continuidade de um tratamento. Que possa também desconectar irmãos, energias que já não precisam mais, são necessárias, abraçando esses irmãos, acolhendo irmãos que necessitam de auxílio, irmãos desencarnados. Possa também abençoar as nossas conexões com os encarnados, trazendo leveza, trazendo paz, para que a gente crie laços ao invés de algemas, ao invés de nó. Vamos fortalecer também todos os nossos chakras, os nossos centros de força, tornando-os luminosos, para que eles possam ampliar o nosso campo energético, fortalecendo a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e espiritual. Que a gente possa se reconhecer como seres de luz, criados à imagem e semelhança de nosso Pai. E munidos disso, possamos agir assim, fortalecendo a nossa vontade,
para que a gente possa ser melhor a cada dia. Vamos perceber que em nossas casas vai sendo aberto um evangelho de luz no centro de cada casa, reverberando toda essa energia, tratando durante toda a semana, para que nós possamos permanecer envolvidos nessa egrégora de luz, de paz, de leveza, de bons pensamentos, de bons fluidos, de bons sentimentos. Que a gente possa transformar a realidade nossa, e que a gente possa ter essa consciência, aproveitando a experiência da vida para o nosso melhor. Vamos retornando aqui, sentindo o nosso corpo presente, agradecendo a nosso Mestre Jesus pela oportunidade desse tratamento, de nossa existência, a oportunidade da vida, agradecendo os nossos lares, tudo aquilo que nós temos, para que possa fortalecer em nós os nossos melhores propósitos do coração. E vamos terminar fazendo a oração todos juntos, que Deus, que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, Senhor. Que assim seja.